A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 9, o que os apóstolos disseram. Antes de iniciarmos a aula, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm curtido, que têm comentado, que Deus abençoe vocês grandemente, viu? Eu fico muito feliz com as mensagens. Mas vamos lá para a nossa aula. Apóstolos, discípulos, vocês sabem qual a diferença entre discípulos e apóstolos? Porque tem hora que nós falamos, os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus. É discípulo ou apóstolo? Qual é a diferença? Vamos ver? Então, vamos começar por discípulo. A palavra discípulo, ela significa aprendiz, aluno, seguidor. Então, discípulo é todo aquele que aprende ou segue os passos e princípios de um mestre. Jesus chamou e ainda tem chamado a muitos para serem seus discípulos. Então, que possamos aprender a cada dia mais e mais lições e seguir o Mestre Jesus. Então, vamos lá. Discípulo é aquele que é aprendiz, que segue, que é aluno ainda, ok? Apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Apóstolo é aquele que aprendeu com o mestre, quer dizer, que seguiu o mestre, que ouviu o mestre e que agora recebeu do próprio mestre a responsabilidade de enviar a mensagem. Jesus escolheu 12 discípulos para estarem junto a ele e depois os enviou como apóstolo. Então, apóstolo é aquele que já vai enviar a mensagem, conforme a ordem do seu mestre, princípios, daquilo que ele aprendeu. Então, vamos lá. Discípulo, ele é aprendiz, ele é aluno. Apóstolo, ele já vai enviar a mensagem, conforme a ordenança do seu mestre. Então, todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Porque para você ser apóstolo, você deve ter aprendido, seguido, ser um aluno, prestar atenção, ver quais são os princípios, estudar. Aí depois você vai ser um apóstolo quando o seu mestre falar assim, olha, agora você tem a responsabilidade de enviar a mensagem que você aprendeu. Amém? Vamos lá. Quem eram os apóstolos de Jesus? Os apóstolos eram homens comuns, não tinham nenhum dom, nenhum talento extraordinário, eles eram pessoas simples. No entanto, ao caminhar com Jesus, foram transformados em apóstolos, homens cheios de coragem e ousadia. Eles revolucionaram o mundo anunciando o Evangelho. Então, eles foram chamados como discípulos, aprenderam com Jesus, ficaram ali. Eles não tinham, era um homem bem simples, não tinha nada extraordinário neles. Mas depois, eles foram enviados, e eles foram como apóstolos e fizeram uma grande revolução, pregando as boas novas de Cristo. Os apóstolos de Jesus. Vamos ver quem são os apóstolos? Quem é que lembra todos os nomes deles, Normalmente a gente só lembra ali dos principais e acaba sempre esquecendo alguns ou confunde o nome. Vamos relembrar? Então vamos começar com Simão, chamado Pedro, Quase ninguém lembra que o nome dele é Simão, é mais conhecido como Pedro. Depois André, que é o irmão de Pedro, também é conhecido, os dois foram chamados juntos e tudo mais. Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão aqui de João. Então, Pedro, Tiago e João são os mais próximos de Jesus, diríamos que eles são os amigos mais íntimos de Jesus. Toda vez que tinha alguma coisa para resolver mais séria, era Pedro, Tiago e João. Às vezes se distanciavam para orar, Pedro, Tiago e João. Também tinha o Mateus, que era o publicano, também chamado de Levi, que era o cobrador de impostos, que o Senhor o chamou para ser discípulo. Tínhamos também o Felipe. Felipe a gente quase não vê muito na Bíblia. Tem algumas citações, mas é um pouco menos. Não pode confundir com o Felipe, aquele que foi lá pregar para o eunuco, que está lá no Atos dos Apóstolos, Não é o mesmo Felipe, é o outro Felipe. Continuando aqui, nós temos o Tomé, também chamado de Dídimo. Tomé é aquele que o pessoal sempre fala, eu sou igual ao Tomé, eu tenho que ver para crer. Isso é um provérbio popular, não está na Bíblia. Mas por que as pessoas falam isso? Porque Tomé é aquele que falou que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, que ele só acreditaria se ele tocasse nas feridas de Jesus. É por isso que fala que é igual Tomé, tem que ver para crer. Mas o Senhor Jesus fala que bem-aventurado aquele que creu sem ver. Esse que é importante, é isso que é fé. Você vai crer, que você vai receber, que você vai ter sem ver. Isso que é importante. Tiago menor, porque tinha os dois Tiagos, então um era Tiago maior, o outro Tiago menor, que era o filho de Alfeu.
Judas, mas esse não é o Judas Iscariote, esse é o Judas Tadeu, também chamado. Simão, que tem o mesmo nome de Pedro, só que esse aqui é o Simão o Zelote. Temos o Bartolomeu, que ele é conhecido como Natanael. Judas Iscariote, que esse também é muito conhecido, né? Pela traição que ele cometeu contra Jesus, né? Aquele traidor. Então, esses são os 12 apóstolos de Jesus. Testemunhas oculares de Cristo, né? Então, testemunhas oculares são aquelas que não apenas ouviram, mas aquelas que viram, oculares, de ocular, de olho aqui, né? Eles viram pessoalmente os milagres, eles presenciaram diversas situações marcantes de Jesus ali. Então, são testemunhas oculares. E os apóstolos, além de serem testemunhas oculares, eles puderam participar, eles puderam vivenciar, né? Porque o próprio Senhor Jesus concedeu poder para que eles fizessem também milagres e maravilhas. Olha só aqui, no livro de Mateus, capítulo 10, verso 1, diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então o Senhor deu poder para que eles fizessem. E hoje, nos dias de hoje, nós também temos esse poder, né? Se nós estivermos ali debaixo da potente mão de Jesus, seguindo Ele, sendo obediente, nós podemos orar e enfermos serem curados, podemos orar e pessoas serem libertas, né? E não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que pensa que para fazer isso precisa ser batizado com o Espírito Santo. Lembra que aqui nesse momento os discípulos ainda não estavam cheios do Espírito, mas o Senhor deu poder. E eles oravam e as pessoas eram curadas, eram libertas. E nós podemos também vivenciar isso nos dias de hoje. Amém? Vamos lá? Judas foi substituído por Matias, né? Judas, lembrando, ele traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Depois que ele traiu, que ele viu a situação que estava acontecendo, ele ficou cheio de remorso e foi lá e acabou se matando, ele acabou se enforcando, né? E aí passou-se o tempo, Jesus ressuscitou e tudo mais, Jesus subiu aos céus, e eles estavam orando, os apóstolos estavam ali, e Pedro, ele se levantou e lembrou de um salmo que falava, né, de outra pessoa que estaria no lugar de Judas. Tem uma explicação, tá lá em Atos, capítulo 1, e aí Pedro se levanta e fala, olha, vamos levantar uma outra pessoa para ficar no lugar de Judas. Tem aqui também no versículo, Atos 1, do 23 a 26, que diz assim, ó, E apresentaram dois, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra a qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse mistério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, eles também, se vocês lerem, eles falam assim, tem que ser um discípulo, né, uma pessoa que desde ali do batismo de João Batista, né, até a ressurreição de Cristo e tudo mais, que tenha acompanhado. E eles oraram, né, tinha essas duas pessoas que eram tementes ao Senhor, com certeza, seguia a Cristo, conhecia, e eles oraram, e aí foi escolhido Matias para ficar no lugar de Judas e compor ali os 12 apóstolos. As orientações de Jesus aos apóstolos, né? Quando Jesus subiu aos céus, ele deu algumas orientações, ele deixou algumas coisas determinadas. Por exemplo, aqui, ó, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que o Senhor falou? Olha, vocês fiquem reunidos aqui em Jerusalém, não saia daqui. Fica reunido aqui, porque daqui a alguns dias vocês serão cheios do Espírito Santo, serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, mas agora vocês vão ser batizados com Espírito Santo. E os apóstolos, eles foram o quê? Obedientes. Eles ficaram ali em Jerusalém esperando. E aí também ele fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor falou assim, olha, vocês vão ficar reunidos, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, serão batizados com o Espírito Santo, e depois que vocês estiverem revestidos com o Espírito Santo, vocês vão sair para pregar
o Evangelho. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Aí não era mais para ficar em Jerusalém, era para pregar em Jerusalém e também se espalhar. Foi isso que o Senhor Jesus deu, foi essa orientação que ele deu para os apóstolos. E aí os apóstolos estavam lá reunidos, né? Lá em Atos 2:1 diz, né? Fala assim, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando, buscando ao Senhor. E de repente veio um som de um vento veemente. Não é que veio um vento, veio um som de um vento veemente. E aquilo encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E aí os apóstolos começaram a falar cada um numa língua. E ali estava toda a população, tinha gente de tudo quanto era lugar naquele local, né? E eles começaram a entender o que os apóstolos estavam falando. Cada um falava numa língua e eles falaram assim, olha, mas essa é a minha língua. E eles estavam entendendo. Ele falou assim, o que aconteceu? Será que eles já começaram a beber? O que está, né? O que está acontecendo com esses apóstolos aqui? Então, ó, Atos 2:4-5 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, porque o Pedro viu aquele alvoroço, as pessoas confusas, não entendendo o que estava acontecendo, ele se pôs de pé e falou, olha, escute o que eu tenho a dizer. E Pedro começou o quê? A pregar a palavra, a falar de Jesus, a falar da salvação. E olha, para a glória de Deus, o que aconteceu? Quase 3.000 almas aceitaram a Cristo naquele momento ali, do Pedro falando. Está aqui em Atos capítulo 2, do verso 41-43. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, na palavra que os apóstolos pregavam, na comunhão, eles tinham que união, no partir do pão, dividiam o que tinham, e nas orações permaneciam fiéis, orando ao Senhor. E em toda a alma viu o que? Temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então ali começou a pregação do Evangelho, e as pessoas foram aceitando a Cristo, viviam em união, em comunhão, em oração. Né? E é o que o Senhor quer que nós vivenciamos hoje também. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos viver em comunhão, em adoração ao Senhor juntos. Né? O Senhor não quer separação, o Senhor quer que nós estejamos juntos. E fazendo o quê? Pregando a palavra do Senhor, as boas novas. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi diferente dos outros. Por quê? Porque os outros apóstolos, eles andaram com Jesus, eles foram discípulos de Jesus. Então eles vivenciaram, eles foram testemunhas oculares, vivenciaram aquele poder que o Senhor deu para eles, que eles oravam, pessoas eram curadas, os espíritos imundos eram expulsos. Mas Paulo não vivenciou isso. O nome dele nem era Paulo, o nome dele era Saulo. Ele era um homem sábio, estudioso, conhecia ali a palavra, né, ali dos profetas, vamos dizer assim, na nossa linguagem, o Antigo Testamento, Paulo conhecia. Do começo ao fim ali, ele conhecia tudo, conhecia o Pentateuco, a lei de Moisés, ele seguia aquilo, né? Então ele vivia na sinagoga. Só que Paulo, ele perseguia esses que pregavam o Evangelho, perseguia muito, né? Tanto é que ele matava. Essa é a grande verdade. E um dia ele pediu cartas para quê? Para prender os cristãos, homens e mulheres que estivessem falando de Jesus. E ele estava indo para Damasco. E no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Na verdade, Cristo foi ao encontro dele, né? Ele estava andando com outras pessoas. E aí o Senhor falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Surgiu um clarão, ele caiu. E ali ele falou, o que foi, Senhor? E tudo mais, o Senhor começou a falar com ele. Ele foi lá para a rua direita, ficou numa casa. Enquanto isso, eu estou resumindo, né, a história. É legal ler lá em Atos 9. Aí, enquanto isso, o Senhor falou com Ananias, que era um discípulo de Jesus, e falou, Ananias, vai lá na casa na rua direita, até o Paulo tá lá, o Saulo tá lá. Aí o Ananias falou, eu? Orar por Saulo? Saulo mata
Saulo vai pegar todo mundo, prende. Não, eu não vou lá não, Senhor, ele é perigoso. O Senhor falou, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido, é um instrumento escolhido, né? E foi isso que aconteceu. E ali começou o que? A conversão de Saulo para Paulo, né? O grande apóstolo, aquele que escreveu diversas cartas, como a gente viu nas aulas passadas. Então, olha aqui, ó, em Atos, no capítulo 9, no verso 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido. Para quê? Para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo passou de ser perseguidor para ser perseguido. Por causa do quê? Por causa do Evangelho. Ele que perseguia tanto as pessoas que falavam de Cristo, ele se transformou no quê? Num anunciador da palavra do Senhor, um pregador da palavra do Senhor. Então a gente vê a grande transformação dele aqui, o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus o chamou para ser apóstolo. A morte de alguns apóstolos, né? Eles sofreram muito, os apóstolos, né? Eles pregavam a palavra, eles se espalharam pela terra, falando do amor de Cristo, mas isso gerava muita revolta em algumas pessoas que não aceitavam e que contraria, né? A palavra do Senhor contraria padrões mundanos, as coisas do mundo. Então, realmente as pessoas acabavam perseguindo eles, não queriam ouvir de Jesus. E tiveram mortes terríveis. Eu trouxe aqui, né, de alguns apóstolos como eles morreram. Aí é difícil saber bem certinho, né, na história, não dá para garantir. Por isso até que eu não coloquei os demais, eu coloquei aqui os que são mais conhecidos. Então, por exemplo, Pedro, né, que ele foi crucificado em Roma, e ele pediu, diz a história que Pedro falou, eu não quero ser crucificado como o meu Cristo, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Nós temos aqui André, que ele foi torturado, e ele foi crucificado em forma de X, e não do sinalzinho de mais, mas de X, lá na Grécia. Mateus, ele foi morto na Etiópia. Observe que um está em Roma, outro está na Grécia, o outro está na Etiópia. Então eles se espalharam mesmo pregando, conforme o Senhor falou, as orientações. E parece que ele morreu ferido da espada, né? Da decorrência de uma ferida causada por uma espada. Tiago Maior, esse aqui está registrado na Bíblia, né? Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Ele foi o primeiro apóstolo, né, a morrer em nome da causa de Cristo. E nós temos aqui João. João é o que mais se diferencia, porque João morreu, ele tinha quase 100 anos, e ele morreu de morte natural. Ele não foi crucificado, não foi torturado, foi de uma morte natural. Não que ele não sofreu, tá? Se nós lermos lá em Apocalipse, a gente vai ver que ele ficou lá na ilha de Patmos, ele foi jogado num tacho de óleo quente e nada aconteceu. O Senhor o guardou, né? E o apóstolo João, ele escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu as cartas também. Então foi o que teve a morte mais diferenciada. Os demais, pelo que eu pesquisei, crucificado, torturado, jogado ao mar vivo, amarrado no saco, o outro apedrejado, foram mortes terríveis. Mas aí você pode falar assim, nossa, irmã Renata, mas falando disso, né, quem é que vai querer servir a Cristo? Mas eles morriam, mas eu tenho a plena certeza de que eles eram felizes. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo a vontade do Senhor. E quando nós pregamos o Evangelho e nós vemos a transformação de vida de uma pessoa, não tem alegria maior. Você saber que aquela pessoa ela estava condenada para a morte eterna. Lembra da aula passada que a gente comentou sobre salvação? Que o Senhor Jesus nos salva do quê? Ele nos salva da morte eterna. E ali aquela pessoa aceita Jesus, ela reconhece, tem uma mudança de vida e ela vai ter o quê? A vida eterna. Então eu tenho certeza que esse sofrimento que eles passavam não é nada. Paulo mesmo fala que o sofrimento que nós passamos aqui não se compara com a glória que nós vamos ter lá no céu, com a felicidade, com a alegria, né? E ganhar almas para o Senhor é a melhor coisa que um cristão pode fazer. E chegando aqui ao final, né, a conclusão. Os apóstolos obedeceram a Jesus e foram cheios do Espírito Santo e pregaram a palavra de Deus e se espalharam pelo mundo levando o Evangelho. Enfrentaram muitas dificuldades e morreram por pregar o amor de Jesus e a sua salvação. O interessante aqui, o importante é que os apóstolos foram obedientes. Eles ouviram
Adolescente, você quer ter sucesso? Você quer conseguir conquistar as coisas? Eu nem gosto muito dessa palavra sucesso, mas você quer ser feliz? Sabe o que você precisa ser feliz? É você estar no centro da vontade do Senhor. E para isso você precisa obedecer ao Senhor. Esse é o grande dilema do ser humano. Se a gente observar, Adão e Eva pecaram por quê? Porque eles desobedeceram o Senhor. Então, toda vez que a gente desobedece o Senhor, a gente comete um pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas quando nós obedecemos o Senhor vai nos ajudando, o Senhor vai nos orientando. E a gente vai sentindo alegria até mesmo no meio das tribulações, até mesmo no meio do sofrimento. Você vai tendo alegria, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que te consola, é Ele que te ajuda nas situações mais difíceis. Né? Aí você fala assim, eu sou muito jovem, sou adolescente, eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar... Vai pregar o Evangelho sim, e a nossa geração é que tem que falar mais ainda, porque quantos adolescentes estão sofrendo de ansiedade, síndrome do pânico, tentando se matar, perdido, usando drogas. Não custa você chegar e falar assim, olha, Jesus te ama. Porque realmente Jesus o ama, porque Jesus morreu por todos nós. Então fale, se você está vendo que alguém está sofrendo, fala assim, olha, Jesus te ama, o Senhor quer te salvar, o Senhor tem alegria para pôr no teu coração. Então fale, não precisa fazer uma grande pregação, não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço, não precisa de nada disso. Precisa apenas que você fale, seja simples. Os discípulos eram homens simples. Eles não tinham talentos extraordinários e foi esses que o Senhor chamou. Então, se você não sabe falar muita coisa, ora pelaquela pessoa, dê um bom testemunho de vida, mostra para ela que é bom servir ao Senhor. Mesmo que aconteça aqui que a gente está vendo na nossa aula, mas essas pessoas com certeza tiveram que a vida eterna. Amém? E eu vou deixar aqui, para nossa reflexão. E quando eu digo para nossa reflexão, eu estou inclusa nisso aqui, porque na hora que eu estava montando a aula, eu pensei em muitas dessas coisas. E isso tocou muito ao meu coração, e eu estou passando para vocês também, para vocês pensarem e refletirem. O quanto amamos o Senhor Jesus? O quanto nós o amamos? O quanto nós somos gratos ao Senhor Jesus? O quanto nós somos obedientes ao Senhor Jesus? Pense como é o seu amor com o Senhor. Será que somos capazes de enfrentar tudo sem negar o nome de Jesus? Porque o Senhor falou que se nós negarmos o nome dele, nós não temos parte com ele. Será que nós conseguiríamos passar o que esses apóstolos passaram? Será que nós conseguimos passar o que muitos cristãos em outros países que os cristãos são perseguidos passam? Né, que podem morrer ali, né, tem que dar a sua própria vida por não negar o amor de Cristo. Nós brasileiros, nós estamos aqui no paraíso, porque nós podemos falar, nós podemos pregar, estamos livres. Olha aqui eu falando com vocês, gravando aula com vocês. Em alguns países isso aqui é impossível. Nós estaríamos mortos, eu por estar falando e você por estar ouvindo. Né? Então, vamos pensar, vamos refletir o quanto nós amamos o Senhor, o quanto somos obedientes ao Senhor. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e dê uma boa semana.